Olá, alunos! Aqui é o professor Marquinho e essa é a primeira parte da aula das vanguardas artísticas europeias. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar das vanguardas artísticas europeias, também conhecidas hoje como vanguardas históricas. Por quê? A gente vai tratar das principais manifestações da primeira metade do século XX. A gente vai falar mais propriamente do expressionismo, do futurismo, do cubismo, do dadaísmo e do surrealismo. Claro que a gente teve um conjunto muito grande de manifestações artísticas, de ruptura com a arte tradicional e de renovação que acontecem nessa primeira metade do século XX. E a gente vai, por uma questão didática, a gente vai tratar das principais. Para a gente começar, vamos entender de onde vem o termo vanguarda. A palavra ela deriva do universo bélico, do universo militar, e se referia àqueles soldados que lutavam à frente do exército. Então eles estavam à frente da tropa, à frente da guarda. Então dessa característica, então desse caráter semântico de o soldado estar à frente do exército, criou-se a metáfora daquele intelectual, daquele artista, daquele pensador que está à frente do seu tempo. Tá? Então a gente também costuma dizer que esse período das vanguardas europeias é o período dos ismos na história da arte. Tá? E aí o que a gente fala como característica, como proposta dessas vanguardas? Então, cada uma vai ter um caráter muito próprio e muito diferente. Mas o que há de comum em todas elas? Que elas vão trazer um caráter de ruptura com o passado e em alguns momentos, algumas vanguardas vão ser extremamente radicais nessa busca de cortar os laços com o passado. Se são tão diferentes, como que a gente pode unir esses movimentos de vanguarda? O que eles têm de comum? Primeiramente, a mesma atitude de ruptura com a arte acadêmica. Então, todos esses movimentos vão buscar libertar a arte daquela necessidade de representar a realidade de um modo figurativo, de um modo linear, de um modo fiel à realidade concreta exterior. E aí, buscando na memória, você viu que o impressionismo ele já começou esse movimento de transformação. Outra característica comum aos movimentos de vanguarda é a busca de novas linguagens na arte. Então, eles estavam vivendo um mundo moderno e estavam querendo uma linguagem artística que estivesse em sintonia com esse novo momento da história, com esse novo momento da sociedade moderna. Um novo século, um novo olhar. Quando a gente fala das vanguardas, o modo de divulgação dos projetos artísticos e das intenções básicas de cada uma das tendências não vai acontecer como na arte tradicional, na forma de livro. Tá? Então, a arte agora ela está se apropriando dos meios de comunicação dinâmicos do mundo moderno e como a gente vê aqui, um exemplo do manifesto futurista do italiano Filippo Marinetti, então é no espaço do jornal, é no espaço dinâmico das revistas que os manifestos eles estão acontecendo. Então, só para a gente fixar, o que são os manifestos? São os textos de divulgação dos projetos artísticos e das intenções básicas das vanguardas. Uma atitude comum
aos artistas de vanguarda vai ser romper com a visão convencional, com a visão tradicional do mundo, da arte e das suas regras. Pablo Picasso vai dizer: não vejo a natureza como ela é como eu vejo. E o artista Marcel Duchamp vai nos falar de, estendendo-se um pouco às leis da física e da química, a realidade torna-se mágica. Pablo Picasso rompe com a mimese aristotélica que dominava a arte desde o Renascimento, e o Marcel Duchamp está afrontando a visão positivista dominante na segunda metade do século XIX. A receita geral dos artistas de vanguarda vai ser ver com olhos livres. A partir de pinturas rupestres encontradas na caverna de Altamira, na Espanha, pinturas de cerca de 12 a 14.500 anos antes de Cristo, Pablo Picasso ele pintou essa série As Metamorfoses de um Touro. O que nós percebemos nessa série de gravuras que o Picasso releu, o que a gente enxerga? Ele parte do mais figurativo, ou seja, de uma representação mais fiel à realidade, o mais fotográfico possível, para uma representação mais abstrata. É interessante que o Picasso está dialogando com um artista da pré-história. E qual o caminho que o Picasso está seguindo? Exatamente o caminho contrário da representação do mundo exterior, da aparência. Então, o trabalho do Picasso foi exatamente aprender a enxergar a realidade, o mundo, de um outro modo. Não pela aparência exterior, mas pela sua essência mais íntima. Como que a gente chama esse trabalho, né, de você deixar de olhar apenas a aparência exterior e começar a olhar para aquilo que é essencial? Nós chamamos isso de abstração. Agora nós vamos conhecer o expressionismo. O expressionismo foi um movimento estético do início do século XX que se destacou em várias expressões artísticas, principalmente nas artes visuais, no cinema e na literatura. O movimento teve como marco determinante a criação do grupo A Ponte, em 1905, em Dresden, na Alemanha. Seus integrantes se dedicaram especialmente à criação gráfica, ou seja, às litografias, águas fortes e xilografias. A partir de uma visão crítica da sociedade, os artistas escolhiam temas relacionados à angústia da condição humana, à morte, ao medo, ao sexo, muitas vezes representados de modo sombrio e com figuras deformadas. O Grito, do Edvard Munch, de 1893, é considerado uma das obras mais importantes do movimento. Agora eu quero comentar com você as principais características do expressionismo, mas fundamentalmente precisamos partir da premissa de que o artista ele não quer representar a realidade tal como ela é, mas sim representar a realidade tal como ela é percebida pelo filtro da forte emoção. Por isso que o expressionismo sempre é um registro grotesco da realidade. É um registro distorcido da realidade.
é distorcido pelo ódio, pelo rancor, pela angústia, pelo terror, sempre uma forte emoção, que vai produzir as cores fortes, as linhas distorcidas, vai levar às palavras extremamente grotescas, as palavras violentas, as palavras sujas, e também as figuras são distorcidas negativamente, num processo de construção de uma caricatura. É um processo de caricaturização. Cores fortes, e no caso da literatura, palavras muito fortes, dramaticidade, tristeza, melancolia, maldade, violência, horror, todos esses fortes sentimentos que acometem a natureza humana. O Grito, do Edvard Munch, talvez seja o maior exemplo da pintura expressionista. É uma pintura de 1893 e, esteticamente, as linhas retorcidas, as cores fortes, as pinceladas largas, agressivas, sem meios tons, contribuem para criar essa atmosfera de aflição e de angústia que parece ecoar no grito que dá nome à obra. Outro exemplo do Edvard Munch é essa tela Ansiedade, que de um certo modo dialoga com o grito. O que a gente vê? As figuras humanas, elas são apenas esboçadas. E o que a gente vê é que se destaca nessas figuras meio amorfas é o olhar. Esse olhar vidrado e intimidador que vem em nossa direção. Agora, além do Edvard Munch, vamos ver outros exemplos de pintura expressionista. O expressionismo também chegou no cinema. É muito famosa a escola do expressionismo alemão, que tem início ali em 1920. Aqui a gente tem um exemplo, o filme O Gabinete do Dr. Caligari, do Robert Wiene, que vai trazer como grande marca a distorção de cenários e de personagens pelo uso da maquiagem. Também o cinema alemão ele vai se destacar por criar algumas técnicas que depois ficaram famosas, até comuns no cinema, que é o uso da sombra como elemento cênico, como elemento expressivo e também para aguçar a imaginação e o terror do espectador. Aqui de 1922, nós temos Nosferatu, do Friedrich Wilhelm Murnau. Uma das técnicas do cinema expressionista é trabalhar muito fortemente a maquiagem, os cenários, os figurinos. Nos filmes expressionistas, a plasticidade das personagens e dos objetos era símbolo do drama do ambiente, fosse para expressar loucura, terror, medo, uma deformação expressiva com a finalidade de transmitir os sentimentos das personagens que estavam vivenciando aquele momento de agonia. O expressionismo ele tem uma longa tradição na literatura também. Quando a gente fala de expressionismo literário, a gente vai falar de cenas que têm uma forte carga emocional, nitidamente negativa, né? Uma forte distorção para o grotesco. Cenas que expressam o grotesco humano são muito comuns na literatura naturalista.
No romance O Cortiço, do Aloysio Azevedo, por exemplo, há várias cenas em que essa distorção grotesca da representação humana aparecem com um forte colorido. Por exemplo, a gente pode citar a cena da morte da escrava Bertoleza. Também no romance O Ateneu, do Raul Pompeia, que é uma crônica de saudades, o narrador, ele já adulto, ele vai rememorar os anos em que ele passou num colégio interno no Rio de Janeiro. Ele vai buscar no fundo da memória as cenas mais importantes dessa vida escolar. No entanto, essas memórias, elas são distorcidas pelo ressentimento, pelo rancor, pela mágoa dos sofrimentos que ele passou nesse colégio interno. Quando ele descreve os colegas, há sempre uma distorção muito forte que vem da raiva, que vem do rancor, que vem do ressentimento. Um exemplo que eu queria trazer para a nossa aula é do romance modernista Angústia, do Graciliano Ramos, que está, aliás, na lista da FUVEST de 2021. O protagonista é o Luiz da Silva, uma figura que migrou do interior de Alagoas para a capital, mas tem uma vida marginalizada, tem uma vida muito pobre nessa capital das Alagoas. E ele acabou de ter um rompimento com a noiva, Marina, que mora num quarto ao lado do dele, numa casinha geminada, cujo banheiro tem parede com o banheiro dele. E às noites ele fica no escuro, escutando o banho dos vizinhos. E a cena que a gente vai ver é ele ouvindo o banho da ex-noiva da Marina. Vamos à cena. A espuma entrando nos sovacos e nas virilhas fazia um glu-glu que me excitava extraordinariamente. Parecia que Marina queria esfolar-se. Imaginava em carne viva, toda vermelha. Essas duas imagens me davam muito prazer. Queria que aparecesse a Julião Tavares assim, encarnada e pingando sangue, ou encarquilhada e decrépita, os pelos do ventre como um capulho de algodão. A torneira se abria. Lá estava a Marina outra vez nova e fresca, enchendo a boca e atirando bochechos nas paredes, resfolegando, sapecando frases desconexas. Nessa cena, a realidade não é descrita pelo Luiz da Silva tal como aconteceu, mas tal como é percebida pela sua emoção. Nesse caso, é uma forte distorção negativa da realidade por conta do rancor e do ódio que ele está sentindo. Augusto dos Anjos, nosso poeta do pré-modernismo, ele em muitos de seus poemas empregou técnicas que nós associamos ao expressionismo. Por exemplo, explorar sempre o lado sombrio da humanidade, sentimentos como medo, terror, angústia, e sempre projetando uma visão escatológica da condição humana. Então, é um tipo de literatura que explora palavras sempre violentas, palavras agressivas, tá? Que seria o equivalente do forte colorido quando a gente fala da pintura. Então, a literatura, ela também trabalha essa gradação. De que modo? Trabalhando palavras de aspecto nojento, palavras de aspecto violento, palavras que transmitam forte emoção e agressividade. Nesse fragmento aqui, que eu separei, do poema Idealização da Humanidade Futura,
nós temos a seguinte estrofe: e em vez de achar a luz que os céus inflama, somente achei moléculas de lama e a música alegre da putrefação. Augusto dos Anjos. Aqui nós encerramos a primeira parte da nossa aula das vanguardas artísticas europeias.